O UFC 319 pode ser o evento de consagração de um dos lutadores mais populares do MMA na atualidade. Invicto em 14 lutas, Khamzat Chimaev pode se tornar campeão mundial dos pesos médios neste sábado, ao enfrentar Dricus du Plessis. Mas antes da luta começar, você vai conhecer a história de vida desse cara no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Luiz Antônio Cardoso e sejam bem-vindos ao Super Lutas. No vídeo de hoje eu vou contar a vocês a história do Khamzat Chimaev, que neste sábado enfrenta o Dricus du Plessis pelo cinturão peso médio do UFC. Mas antes já me faz o favor de deixar o like e se inscrever no canal. Dá muito trabalho produzir esse tipo de vídeo de história e a forma como vocês mostram feedback positivo, não só pra mim, mas pra todo mundo que faz parte do Super Lutas, é deixando o like e hypando o vídeo se você tiver pelo celular. Mas agora, chega de conversa e vamos para a história. Chimaev nasceu numa família muçulmana na Chechênia, em maio de 1994. E dá para falar que o início da vida dele já começou numa situação desafiadora. Isso porque a Chechênia é uma república da Rússia, que entrou em guerra para tentar a independência justamente no início dos anos 90. Ou seja, o Chimaev cresceu numa região que literalmente estava em guerra. Também foi nessa época que ele viveu um dos momentos mais marcantes da sua infância ao sofrer um acidente em casa. Com apenas 2 anos, ele caiu de uma escada e por isso acabou quebrando o nariz, alguns dentes e sofrendo um corte profundo no lábio superior, que deixou uma cicatriz que é visível até hoje. Ele começou a treinar o wrestling aos 5 anos de idade, enquanto júnior chegou a conquistar uma medalha de bronze no campeonato russo. Em 2013, ele e sua família se mudaram para a Suécia, e a partir daí, ele se tornou um dos melhores lutadores de luta olímpica do país. Ele foi tricampeão nacional de wrestling em estilo livre, 2 com 86 quilos e outra com 92. Ao todo, ele acumulou um cartel de 12 vitórias e nenhuma derrota, com 105 pontos marcados e apenas 2 recebidos. Começou a treinar MMA com 23 anos e a razão pode surpreender vocês. Em dezembro de 2015, o Chimaev estava trabalhando como segurança lá na Suécia e numa folga de 15 minutos decidiu assistir à luta principal do UFC 194, entre José Aldo e Conor McGregor pelo título do PEN. Ele viu a forma como o McGregor conseguiu mudar de vida e ganhar milhões de dólares através do UFC. Então, por conta disso, a escolha de migrar para o MMA foi feita. No entanto, por mais que tenha sido o McGregor o lutador a inspirá-lo a seguir carreira no esporte, isso não quer dizer que ele admire o irlandês. Acreditem se quiser, mas ele já chegou a viajar para a Irlanda para tentar pegar o McGregor na porrada. Em 2018, quando o McGregor estava se preparando para enfrentar o Khabib, ele falou nas redes sociais que tinha machucado um checheno durante os treinos para aquela luta. Esse checheno estava lá para ajudar no camp de treinamento do McGregor. Acontece que esse cara era amigo do Chimaev. Então, ele não teve dúvidas, viajou para a Irlanda para tomar as dores do amigo. Ele chegou a desembarcar na Irlanda, ficou detido por algumas horas e acabou sendo deportado de volta para a Suécia. Pois bem, ele fez a transição para o MMA e começou a treinar na All Stars Training Center, a melhor academia da Suécia e uma das melhores da Europa, lar de nomes como Alexander Gustafsson e Ilir Latifi. Ele competiu em 3 lutas amadoras entre 2017 e 2018 e fez a estreia profissional em maio daquele ano, lutando com um peso casado de 79 quilos. A primeira grande organização em que ele competiu foi no Brave. Ele fez 4 lutas por lá entre novembro de 2018 e outubro de 2019 e foi lá que ele encarou seu primeiro grande desafio, o Ikram Aliskerov. Ele não conseguiu derrubar o compatriota, mas nocauteou o adversário ainda no primeiro round. Ele venceu mais uma luta e em julho de 2020 fez a estreia no UFC lá em Abu Dhabi. A real mesmo é que nesse primeiro momento ninguém trouxe muita dificuldade para ele não. Antes de estrear no UFC, todas as vitórias dele foram ou no primeiro ou no segundo round, com 4 nocautes e 2 finalizações. Pois bem, a estreia dele foi contra o John Phillips na divisão dos médios. Ele venceu no segundo round e rapidamente chamou a atenção de todo mundo. Não apenas pela vitória, mas também porque o cara retornou ao octógono apenas 10 dias depois e nocauteou o Rhys McKee. Nessa brincadeira ele quebrou o recorde de menor tempo entre lutas consecutivas da era moderna do UFC. Isso sem falar que ele ainda nocauteou o Gerald Meerschaert em apenas 17 segundos, 2 meses depois. Além dele ser muito agressivo, também chamou a atenção o fato de que ele era muito dominante, tanto nos meio-médios quanto nos médios. E rapidamente o cara passou a ser considerado uma ameaça real nas 2 categorias. Essas performances também chamaram a atenção de figuras muito controversas. Assim como alguns outros lutadores, o Chimaev é muito próximo do ditador Khamzat Kadyrov, chefe da República Chechena, que patrocinou diversos atletas do MMA. Para vocês terem noção, o Khamzat já foi professor particular dos filhos adolescentes do Kadyrov, levou um deles para treinar na Tailândia, foi corner desse mesmo garoto na estreia dele no MMA e chegou até mesmo a levá-lo ao UFC 280. O Kadyrov é uma figura polêmica para dizer o mínimo. Ele é acusado de uma série de crimes e violações a direitos humanos, tanto que ele e sua família não podem entrar nos Estados Unidos. Essa aproximação entre ele e o Chimaev é criticada por muita gente.
Apesar disso, o ditador compareceu ao casamento do Khamzat em maio de 2022. Bom, voltando agora a falar da carreira do cara dentro do octógono, apesar desse início avassalador, as coisas mudaram drasticamente com o passar do tempo. Ele esteve casado para enfrentar o Leon Edwards, mas acabou contraindo a Covid-19 e sofreu muito com os efeitos da doença. Nessa época, o cara chegou inclusive a anunciar a aposentadoria porque não conseguia se recuperar da maneira que precisava. Esse anúncio foi feito num story do Instagram. Ele mostrou uma foto de uma pia com sangue e num texto curto explicou que estava parando de lutar. Um tempo depois, o Dana White veio a público para dizer que o checheno não estava aposentado e que o anúncio foi feito com a cabeça quente. O Chimaev só foi retornar em outubro de 2021 contra o Li Jingliang, e em pouco mais de 3 minutos o chinês foi estrangulado com um mata-leão. Só que na luta seguinte, o cara encarou seu maior teste. Khamzat Chimaev e Gilbert Durinho se enfrentaram no UFC 273 e simplesmente saíram na porrada ao longo de 3 rounds. O checheno começou melhor, mas chegou a tomar um knockdown e teve que suar muito para sair com a vitória por decisão unânime. Parecia que era questão de tempo para ele disputar o cinturão dos meio-médios, mas o destino escolheu algo diferente. O cara estava programado para encarar o Nate Diaz na sequência, mas subiu na balança muito acima do limite da categoria, o combate caiu e no final das contas ele acabou enfrentando o Kevin Holland num peso casado de 81,600. O Chimaev venceu tranquilamente com um triângulo de mão no primeiro round, mas os dias dele na categoria meio-médio simplesmente acabaram. Ele só foi voltar em outubro de 2023 no UFC 294 e iria enfrentar o Paulo Borrachinha. No entanto, o brasileiro acabou saindo da luta por conta de uma infecção no cotovelo e em cima da hora o Kamaru Usman entrou para substituí-lo como peso médio. Apesar de ter passado um perrengue, o Chimaev venceu o ex-campeão por decisão unânime e se manteve na crista da onda. Tanto que o seu próximo desafio foi contra mais um antigo dono de cinturão. O checheno mediu forças com o Robert Whittaker em outubro do ano passado. Apesar de ser um grande desafio, o cara derrubou, pegou as costas e finalizou o australiano com o mata-leão em apenas 3 minutos e 34 segundos. Mas o mais chocante foi a forma como ele destruiu o maxilar e os dentes do Whittaker, só com a força do estrangulamento. Foi assim que ele passou a ocupar a 3ª posição no ranking da categoria e garantiu a disputa de cinturão com o Dricus du Plessis pelo cinturão dos médios. Se ele vai vencer ou não, eu não sei. Mas a gente pode estar assistindo a consagração de um dos atletas mais dominantes da história do esporte. O Chimaev e o Dricus du Plessis se enfrentam neste sábado, na luta principal do UFC 319. O evento começa a partir das 7 da noite e tem transmissão ao vivo e em segunda tela aqui no Super Lutas. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, isso é muito importante. Dessa forma o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas e o trabalho do Super Lutas chega em mais gente. Também se inscrevam no canal, dessa forma vocês não perdem nada que vai ser lançado por aqui. Coloquem aqui nos comentários a expectativa de vocês para a luta principal do UFC 319. Quem é que será que vence? É o Chimaev? É o du Plessis? Coloquem aqui que eu quero muito ler. Também nos sigam nas nossas redes sociais e fiquem ligados para acompanhar todo tipo de conteúdo que o Super Lutas vai produzir. Até a próxima!